Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, esse seu amigo, irmão em Cristo, pastor Paulo. Louva a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede aqui, de estarmos em comunhão, estarmos juntos através desse canal Boas Novas do Evangelho com o pastor Paulo. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos ainda nesta noite. Se você puder se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, quiser deixar o seu comentário, a sua opinião, sugestão, sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na liberdade para somar conosco nesse canal. Estamos aqui para aprender uns com os outros, para somar, para crescermos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Meus irmãos, eu queria fazer menção de uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, o verso 24 a seguir, onde Jesus vai nos falar dos dois alicerces. Eu quero chamar a sua atenção alguns minutos para essa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode falar ao seu coração nessa noite de terça-feira, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos, Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e a não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus está deixando um ensinamento aqui maravilhoso, muito forte para nós nessa oportunidade. Eu queria falar nessa noite sobre casas que resistem tempestades, casas que resistem o vento, casas que resistem, irmãos, à adversidade. Quando eu falo casa hoje aqui, eu quero trazer a área da sua vida. Eu quero trazer como essa casa que está representando aqui, pois aqui é uma palavra simbólica. Jesus está trazendo uma comparação, uma simbologia, e ele está dizendo: aquele que vem a mim, escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, um homem sábio. Aqui, irmãos, nós poderíamos falar nesse momento aquele que edifica o seu casamento, aquele que edifica o seu ministério, aquele que edifica a sua vida financeira, aquele que edifica o seu lar, aquele que edifica a sua família sobre a verdade da palavra. Irmãos, é um homem sábio. Sábio é aquele que constrói o que constrói sobre a verdade da palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque quando vierem os dias maus, quando vierem a chuva, a tempestade, o vento, irmãos, a casa vai permanecer de pé, vai resistir às tempestades. Quantas casas têm caído, quantas casas têm sido destruídas, quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas, quantos ministérios destruídos. E a pergunta que fica é: será que estão construindo sobre a veracidade e a verdade da palavra? Porque Jesus é categórico em dizer que aquele que vem a ele escuta a palavra e pratica, irmãos. É a prática da palavra. A prática da palavra é uma construção sobre a rocha, irmãos. Quem constrói a sua vida espiritual sobre a prática da palavra, irmãos, ele resiste o dia mau. Nós vivemos tempos difíceis e trabalhosos. Construir sobre a palavra é construir em rocha, irmãos. Aquele que ouve a palavra e pratica, irmãos, ele está construindo uma vida espiritual sólida. Vivemos tempos trabalhosos, de combates, de lutas, e só quem tiver, irmãos, a casa edificada sobre a rocha vai resistir às tempestades e os ventos. Meus irmãos, Jesus disse que aquele que vem a ele, escuta a palavra e não pratica, é como o homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Não é só sobre vir na igreja, não é só sobre escutar a palavra, é sobre praticar, é a prática da palavra, irmãos. Não é ser só ouvinte, é ser praticante. Jesus nos falou de duas casas aqui. Jesus não está
como nesse momento aqui, mostrando a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve não é as lutas que ele passa, mas é a resistência que ele tem diante das lutas. A diferença, irmãos, entre quem pratica a palavra e quem não pratica não é se passa luta ou não passa. Quando você olhar para alguém, irmãos, passando uma luta, enfrentando uma tempestade, não diga que ele não serve a Deus. Espere o resultado, espere depois da tempestade, espere passar a tempestade, aí sim você poderá dizer se ele permanecer de pé depois da tempestade, se ele permanecer firme depois da tempestade, essa é uma prova de que ele pratica a palavra. Não é sobre o que nós passamos, não é sobre as tempestades que nós enfrentamos, é sobre como nós permanecemos depois das tempestades. É isso que irá definir, determinar e revelar quem pratica a palavra e quem não pratica. Jesus é categórico em dizer, irmãos, que as tempestades virão sobre todas as casas. Quem sabe a sua casa tem caído, você tenta construir, não dá certo. Você tenta fazer de um jeito, constrói, cai. Levanta de outro jeito, cai. Jesus hoje está trazendo uma palavra até você e dizendo: me ouça, ouça o que eu tenho para falar, pratica a minha palavra, constrói sobre a minha palavra. Chega de ver casa desmoronando, chega de viver uma vida de casas destruídas, vida financeira destruída, casamento destruído, ministério destruído, família destruída. Chega. É possível resistir às tempestades e permanecer de pé. Isso se nós atentarmos e nos dispormos a ouvir o Senhor e praticar a sua palavra. É a prática, irmãos. É a prática da palavra que leva o homem e a mulher a construir sobre a rocha, sobre o lugar que resiste os vendavais, resiste às crises, às dificuldades. O Senhor quer que você tenha uma casa sólida, firme sobre a rocha, mas para isso Ele está dizendo: é preciso me ouvir, é preciso me ouvir, é preciso fazer do jeito que eu ordenar, é preciso me ouvir e praticar aquilo que eu falo. Só assim, irmãos, poderemos ter uma família, um ministério, um lar, uma vida financeira, não importa qual é a área, se for construído sobre a palavra, sobre aquilo que Jesus diz, vai passar a tempestade, vai, mas vai permanecer de pé. Receba essa mensagem hoje. Jesus quer que você tenha uma vida sólida. Jesus não quer ver o teu lar desmoronando, a tua família desmoronando. Jesus não quer que aquilo que você constrói hoje caia amanhã. E Ele está dizendo: me ouça, eu tenho a palavra, eu tenho o conselho, eu tenho a direção certa, e se você me ouvir e praticar, nunca mais a tua casa irá cair. Receba essa palavra, tenha uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que têm somado conosco nesse canal, nos apoiado, compartilhado nossas mensagens. Você que tem deixado o seu like, o seu comentário, muito obrigado. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.